Vá se arrumar. Hoje eu quero de novo. Meu marido me perdoe, mas eu tô com uma dorzinha no dente, lá no fundo. Eu fiquei indisposta. Mulher minha, quando eu quero, não tem disposição. Se tá com dor de dente, vá no dentista e conserte. Vá pro quarto e se prepare. Eu vou lhe usar. Está desconsiderando negão. Negão. Fala-me Deus!